Discipulado Dinâmico, capítulo 5, parte 2. Segundo item: ausência da certeza de salvação. O segundo grande problema com que nos defrontamos é o imenso número de novos crentes que não conseguem ter certeza da sua salvação. Primeiramente, quero mencionar os que não obtêm essa certeza, mesmo depois de estudarmos com ele os versos referentes a ela, na aula de aconselhamento. Faço essa distinção para eliminar aqueles que não a possuem devido à falta de conhecimento bíblico. A maioria das pessoas que não têm a certeza da salvação geralmente passam a tê-la durante o processo normal do aconselhamento, à medida que recebem mais e mais conhecimento das promessas de Deus. No entanto, quando esse processo normal de desenvolvimento não ocorre, então estamos diante de um problema mais sério. O que faremos se encontrarmos um caso desses em nosso trabalho? A razão mais provável de uma pessoa persistir em afirmar que não possui essa certeza é que ela não é salva e, portanto, não pode mesmo ter essa convicção. Podemos explorar essa possibilidade com maiores detalhes, examinando com ela os componentes básicos de uma verdadeira conversão. A verdadeira conversão é produto de arrependimento e fé salvadora. Tanto um como a outra contém em si elementos da vontade, intelecto e emoção. Fica a nosso cargo fazer uma explanação simples dessa complexa verdade teológica. E a melhor maneira de se fazer isso é conhecer essa verdade profundamente. Eu o aconselharia a ler muito sobre o assunto. Damos abaixo um pequeno resumo sobre a questão, seguido de um método simples para comunicá-lo à pessoa que não possui a certeza de salvação. Arrependimento. Este é um elemento essencial à verdadeira conversão. Hoje em dia, algumas pessoas não lhe dão a ênfase devida na pregação evangelística. Sabemos que ele é importante pelos seguintes versos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17, 30. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, versos 46, 47. Por esses e outros textos das Escrituras, vemos que o arrependimento é apresentado na Bíblia como um elemento necessário a uma salvação genuína. Neste ponto, a pergunta que se faz é: o que é arrependimento? Uma definição simples seria dizer que ele é uma mudança ou reviravolta no indivíduo, envolvendo seu intelecto, emoções e vontade. Intelectualmente, o arrependimento é uma mudança quanto ao conceito de pecado, de ego e de Deus. A pessoa passa a compreender que o pecado é verdadeiramente errado e desagrada a um Deus santo. A maioria das pessoas reconhece que peca, mas pensa que aquilo não tem muita importância, pois crê que Deus nos dá um desconto. O indivíduo se sente culpado diante de Deus e reconhece que ele é justo em condená-lo como punição pelos seus pecados. São essas as mudanças que se passam no intelecto durante o verdadeiro arrependimento e são mostradas nos seguintes textos: Jó 42, versos 5 e 6, Salmos 51, versos 3 a 5, Lucas 15, 16, 17, 18. Repetindo, Lucas 15, 17 e 18. No plano emocional, o arrependimento é uma mudança de atitude e sentimento. Isso implica tristeza pelo pecado e desejo de perdão. Esse elemento é ensinado nos seguintes textos:
Salmo 38, verso 18, Salmo 51, versos 1 e 2, 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. A mudança de vontade resultante do arrependimento é um afastamento do pecado interiormente. Esse fator é extremamente importante porque a manifestação externa do afastamento é decorrente da transformação operada pela regeneração interna. Apresentar essa manifestação exterior como condição para a salvação, em vez de produto desta, é incorrer no risco de acrescentar-se a ideia de que as obras são necessárias para a salvação. Esse elemento é representado pelo vocábulo grego metanoia, que significa mudança de mente, e não mudança de atos. 2. Fé salvadora. O arrependimento é essencial à salvação, porém não constitui o único elemento dela. Igualmente importante é a fé salvadora. A Bíblia está cheia de textos que ensinam a necessidade dessa fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Estes são apenas dois dos inúmeros textos referentes à necessidade de fé para que ocorra a verdadeira conversão. E novamente surge a pergunta: o que é fé salvadora? Uma definição simples é que ela é uma certeza da verdade que afeta a vontade, o intelecto e as emoções. Intelectualmente, a fé salvadora é a crença na verdade da palavra de Deus, em sua apresentação dos elementos essenciais da salvação. É por ela que o Espírito Santo convence o homem da verdade. O indivíduo precisa aceitar o que Deus afirma acerca dos pecados e da salvação. Isso está bem implícito em Romanos 10, 14 a 17. A fé salvadora é baseada em fatos. Não se trata apenas de um salto emocional para o desconhecido. Emocionalmente, a fé salvadora é um despertar da alma, que descobre sua necessidade de salvação, e também um desejo de entregar-se à verdade do Evangelho. Esse elemento é mostrado claramente no texto do Salmo 106, verso 12, e em Mateus 13, verso 20. Embora esse seja um elemento básico da fé salvadora, não é o único. Geralmente, os apelos feitos à emoção são recebidos mais rapidamente do que os feitos ao intelecto. Contudo, se não forem acompanhados da exposição do Evangelho, eles não produzem a verdadeira conversão. No elemento vontade, a fé salvadora é uma confiança pessoal em Cristo, demonstrada por: primeiro, confiança nele como Salvador. Segundo, desistência de viver pelo ego, isto é, uma entrega do coração. 3. Determinação de seguir a Cristo obedientemente como Senhor. Esse elemento também é necessário, como vemos em João 1, verso 12 e Apocalipse 3, verso 20. Vimos então como a verdadeira conversão resulta do arrependimento e da fé salvadora. Mas ainda há a questão de como comunicar essa verdade de maneira eficaz ao novo crente. Obviamente, trata-se de um assunto por demais profundo para ele. A fim de sanar essa dificuldade, criei uma representação gráfica bem simples para o ensino dessa verdade. É o que mostro na figura 19. Quando faço esse diagrama com a pessoa a quem estou aconselhando, simplesmente explico os princípios envolvidos na questão. Muitas vezes o Espírito Santo usa essa oportunidade para convencê-lo da verdade do Evangelho. Apresentando esse esboço ao novo crente, podemos ensinar-lhe a verdade sem usar palavras de difícil compreensão. Esse método tem sido bastante eficaz para várias pessoas. Será que existem outras razões para uma pessoa não ter certeza da salvação, além do fato de ela não ser realmente salva? Em meu trabalho, tenho encontrado várias outras razões possíveis para que esse problema
no novo convertido. Passarei a citá-las, mas não me alongarei no exame delas, já que a grande maioria dos casos é solucionada pelos meios já apresentados. Damos a seguir a lista das causas com contextos referentes para maiores estudos. 1. Relutância em fazer-se reparação de erros. Números 5, versos 6 e 7. 2. Relutância em abandonar um pecado grave. Provérbios 28, verso 13. 3. Amargura no coração contra os pais ou familiares. Hebreus 12, verso 15, Efésios 6, versos 1 e 2. 4. Graves problemas de aconselhamento em geral.